Boa tarde. Ler o Vizinho, nona edição. Então, do acervo dos escritores santistas, o programa Ler o Vizinho, acoplado ao prêmio dado ao projeto Desnudo Mar Selvagem, um romance, para dar presentificação e perenizar o espírito da lei, que é de inclusão, né? E fomento à cultura. Então, a gente está já no nono, Ler o Vizinho. O programa Ler o Vizinho é parte integrante do projeto Desnudo Mar Selvagem, contemplado pelo FACUT, que é o Fundo de Assistência à Cultura, em seu oitavo concurso de apoio a projetos culturais independentes do município de Santos, e presentifica o espírito da lei ao perenizar a iniciativa premiada, aqui extensiva aos pares. Com histórias e personagens entrelaçados, estilhaços, memórias, sonhos antigos e paisagens que desapareceram, costura heterodoxa, profundos abismos de sonho do inconsciente. O caiçara pós-moderno, a figura do imigrante e a do caiçara, o centro do livro, dicção sutilmente parnasiana, misturando tempos e vozes com sua saga, caráter de manifesto atemporal de defesa da delicada fragilidade. Desloca para a zona da extrema solidão dos pedaços de um barco destroçado pelo furor de um mar chamado tempo. Esse é o prefácio do Marcelo Ariel da obra. Então, todo primeiro domingo do mês, na Pinacoteca Benedito Calixto, essa live é retransmitida, gravada no acervo, na plataforma Zoom, vai para outra deles lá. Bom, o oitavo foi do Wilson, em 5 de setembro. Williams, você quer falar sobre a sua obra? Com prazer. Boa tarde a todo mundo aí, a todos vocês aí, tá? Saudades, na última edição não tive condições de estar presente com vocês, mas estamos aí mais uma vez nessa edição aí, né? O meu trabalho aí que é o Certas Coisas, esse livro aqui completou 5 anos agora, né? Publicado tem 5 anos. Eu estou finalizando um novo livro que, na verdade, ele já está pronto. Só estamos finalizando alguns outros detalhes, ver se até novembro a gente consegue lançar, que é o Maitá 933, que foi um dos textos que foi analisado na última edição, né? Que foi a Vingança, né? Que vocês fizeram uma resenha, um bate-papo em cima do texto, né? Que ele vai estar presente na próxima edição. Eu acredito que até novembro ele já deve estar na rua também. E nesse meio tempo eu publico algumas coisas na internet, mais no Facebook, algum blog que eu tenho aí, mas basicamente é mais no Facebook que eu tenho, às vezes, alguma ideia que surge, um conto do dia a dia, uma crônica, e faz um tempo que eu não escrevo mais, que eu não publico, mas é isso. O trabalho ultimamente tem se resumido a isso, né? Na verdade, trabalhando na edição do Maitá 933, que é o próximo livro, e publicando na internet. E agora, acho que com a abertura, a volta das atividades, os encontros agora, a gente vai voltar a participar dos eventos literários aí. E também, nesse meu tempo, eu participei do Cadernos Negros 42, né, que é um dos textos que vai estar presente no Maitá 933. É isso aí. Bom, então, seja bem-vindo, William. E o sétimo evento do Ler o Vizinho foi a morte do Homem Peixe, Maria José Goldschmidt, isso em 1º de agosto. O sexto foi o Gato Fantasma do Cemitério do Paquetá, do Dino Menezes, em 4 de julho, sempre o primeiro mês, né? Domingo de cada mês. O quinto, Ler o Vizinho, foi Sem Pressa, da Regina Alonso, em 6 de junho. O quarto foi O Bonde pelas Ruas e pelos Livros, do Alessandro Atanes, isso em 2 de maio. O terceiro foi Prato de Entrada meu, Ricardo Rutiano Roque, em 4 de abril. O segundo foi Imagens Internas, da Valéria Florenzano, em 21 de março. Valéria, você está por aí? Você quer falar alguma coisa sobre
a sua obra. Chegou uma mensagem da Valéria dizendo, infelizmente, alguma coisa e tal, isso aqui. Então, talvez ela não esteja, não sei. Ela tinha entrado, né? E o primeiro foi Olhos, da Cíntia Panca, em 7 de março, foi o primeiro. Cíntia, você quer falar alguma coisa sobre a tua obra? Eu vou passar a palavra para a Valéria, que ela conseguiu conectar o áudio, e aí eu tomo a palavra na sequência, tudo bem? Legal, legal. Obrigada, Cíntia. Não, é só que esse conto ele ainda não foi publicado em livro, né? Mas eu recomendo a leitura do livro Diário da Formiga Jerusa, e o Imagens Internas foi um conto que eu já fiz há algum tempo, mas ele ainda não está publicado em livro. Legal. Eu recebi uma mensagem com um delay aqui do Facebook, dizendo, infelizmente, eu achei que você tivesse saído e a imagem não está em mosaico, eu não te localizei. Então, releva. Porque perdoar é divino, né? Então, não vou te exigir nada. Então, obrigado. Cíntia, primeiro ler o vizinho, Olhos. Você quer falar alguma coisa? Sim, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui participando de mais um Ler o Vizinho, o Ricardo Rudigliano Roque e outros autores e escritores santistas, junto à Pinacoteca Benedito Calixto, e dizer que esse conto, Olhos, também, ele ainda não faz parte de nenhum livro, ele foi escrito bem próximo, né, do convite para estar participando aí do Ler o Vizinho. Mas, enquanto isso, também, assim como a Valéria, eu recomendo a vocês, né, que leiam o livro de poesias de minha autoria, Infinitude do Ser, e o livro de contos infantos juvenis, Conto de Encantos, que também é composto aí por vários contos, alguns escritos durante a minha adolescência e outros escritos aí num período que eu estive em Portugal, né, e aí, enfim, com algumas memórias, né, que vieram à tona. Então, é isso, mas espero em breve também, aí, quem sabe, dentro de uma lei de incentivo cultural, a gente publique um novo livro, né, e Olhos faça parte. Muito obrigada, passo a palavra e desfrutem dessa live de hoje. Oba, legal. Então, Valéria, você quer fazer o início da leitura da obra de hoje, que é o Homem? Não. Certo, vou iniciar então o texto de hoje. O homem, que tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez ele falou à voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Atos 10, versículo 10. Desgosto dos homens, desgosto dos homens, gosto de cães. Os homens, dizem eles próprios, foram criados por Deus, que os fez do barro à sua imagem e semelhança. A humanidade é, assim, espelho de Deus. Há que se reconhecer, contudo, quanto há de canino no homem, porção que o livra do Deus egoísta por ele criado. Desgostar da humanidade é desgostar do Deus verdadeiro, que é também Deus dos cães. É ser mau na essência. Um homem que goste de cães não pode ser de todo mal. Não sou desumano. O pecado original está inculcado a cada fagulha, mas não assola o conjunto, que ao fim obterá a redenção. Deploro a banda podre do homem, mas sei do bem maior que é a salvação da humanidade.
Não creio no homem, creio no bicho que há em cada homem, e creio, assim, em Deus. Como impõe a verdadeira amizade, fiquei até os últimos instantes com meu amigo. Héctor teve que ser sacrificado. Foi o melhor Cocker Spaniel do mundo. Acariciei-lhe a tábua do pescoço, enquanto Nilo, o veterinário, dava o diagnóstico. Ele colou o queixo na maca de inox e fitou-me com olhos ensanguentados, que nada mais viam, como me autorizando a assinar o termo de eutanásia. O procedimento foi indolor e acho que minha companhia nesta hora ajudou seu expirar a ser fluido e suave. Os cães são criaturas abençoadas. Podem se livrar da agonia lenta e infinda. A medicina humana condena o homem a uma pena, lutar enquanto haja vida. Nada de eutanásia. O homem se culpa. Gosto de cães. Disse que somos seus donos, mas eles é que são os nossos. Assim, possuí e fui propriedade de vários deles ao longo de minha vida. Pedindo perdão a algum esquecido. Vou falar dos meus. O primeiro era um sabujo de 4 pernas, 4P, preguiçoso e venal. Era amigo de todos, desde que não se mexesse em sua comida. Feito o Carlos Melo. Reminiscência antiga. Ainda alguns lapsos de esquecimento me trazem sua figura cinza à lembrança. Lembro coisas de muito atrás. O que acabou de passar, esqueço. É a doença. Depois do sabujo, foi uma cadela boxer 4P, de cara feroz e coração dócil. Deixava tirar comida de sua boca. Os boxers gostam de crianças. Esta não caçava comigo. Passo a palavra agora Para o William. para o Williams. Aos 7 anos, conheci meu primeiro cachorro de duas pernas, 2P, o Heitor Campos, dog alemão. Estudamos juntos. Hoje ainda somos amigos, mas a distância tem esmorecido a fidelidade canina. Ele continua vereador, eu larguei. Quando conquistei outros cachorros 2P, adquiri a segunda 4P, uma cadela de companhia. Ficou comigo uns 6 anos. Caçava com cachorros 4P, tanto que acabou por embrenhar e parir uma ninhada de 10. Fragilizada pela amamentação, certo dia apanhou um rato, gostava mesmo de caçar, pelo que desenvolveu uma leptospirose que a levou. O veterinário da prefeitura, na época, advertiu que teria de sacrificá-la. Com a mesma resignação de agora, concordei. Lembro que acompanhei seus derradeiros momentos, enquanto me fintava com olhos profundos, agradecendo o que eu não atinava com que. Morta, fiquei com um número de 10 filhotes, dos quais dei a outros cachorros 2P, como eu, 9 deles. Reservei um machinho 4P para criar. Na verdade, ele não era meu cachorro, mas de minha mãe, uma senhora Basset, 2P, que adorava cães, flores e romances parisienses. Foi embora cedo. Meu pai, este só vinha a descobrir sua raça, Cocker, como eu e o Héctor. Depois de muitos anos, ele já tinha ido. O cãozinho sobreviveu à minha mãe. Foi meu companheiro na sua falta. Meu pai o detestava. Era humanizado. Tinha manifestação de educação, sociabilidade e dissimulação incabíveis num animal. Aprendeu com os cães 2P a levantar o lábio superior. Num esgar, simulava rir. Aprendi com ele essa capacidade de ser feliz artificialmente, que muito me ajudou mais tarde na profissão. Morreu de velho quando ficou louco e violento, passando a morder tanto os seres humanos quanto os velhos amigos cães 2P. Louco. Era apenas um corpo de cão, sua alma já tão longe. Às vezes tenho medo.
de acabar assim. Tivemos que chamar a zoonose da prefeitura, que o lançou e levou ao cadafalso. Eu não quis acompanhar a operação. A primeira cadela de caça 2P que conheci era um vira-latas, caçava com outros cães 2P, além de mim. Como eu cultivava nessa época, a mesma promiscuidade não me incomodava. Corri com ela até descobrir que caçava ilusões. Nunca pegamos nada. Tempos de faculdade, quando aprendi que não se deve matar para comer. Conheci muitas cadelas 2P de caça. Confesso que mordi algumas, outras acabaram por me morder. Nem todo cão é fiel. Há deles que mordem amigos e o lado humano dos cães. Águida veio em seguida, uma caçadora profissional. Achou de caçar, casar com um parceiro de negócio, abandonado por certo tempo nessas caçadas. Com ela, reaprendi a comer carne e a matar para ela comer. Naqueles tempos, eu julgava que casar e caçar fossem a mesma coisa. Tinha ilusão de toda sorte, comédia de ela estar casada, voltamos a caçar para desgosto do marido. Eu a queria só para mim. Fui quando decidi entrar na política. É isso? Eu vou até onde? Vai indo até deles, devo falar deles. Pouco se deu o suicídio do filho do prefeito, repudiado pela mulher grávida em desfavor a uma arrivista como eu. Não foi culpa minha, ele que era depressivo. Fui feliz com Águida. Caçamos muito, pegamos alguns cãezinhos, um pequeno sem raça definida, que eu não sabia se era meu ou do finado, porque os dois tínhamos grudado e 2 cadelinhas cocker. São coisas de que me lembro em profundo detalhes. De outras tantas, confundo tudo. Se meu pai era meu pai mesmo, se meu filho era rabisco este bloco de notas que não perder o tempo, para não perder o tempo. Mas se a consulto e perdi, há pouco não reconheço mais nada. Sim, meus cães, meus queridos cães, está anotado. Tenho que falar deles. Quer pegar, Cíntia? Não, eu estou mudando. Se quiser, eu pode ir. Vamos lá. Assim. Tenho por hábito atribuir a cada novo cão o nome de um antigo honoris causa. Por esta razão, em honra a meu amigo Heitor, batizei meu cão com esse nome, Hector. Ele viveu seus últimos anos em paz, lá no sítio. Demarcava seu território com total liberdade. Podia ainda sair à caça, sujar-se, dormir, comer, visitar cadelas no cio, a despeito de castrado, não tinha perdido a libido. Foram anos em que, longe do cotidiano urbano, viveu bem. Isto até contrair a doença do carrapato, que causa afinamento de sangue, levando a hemorragias pelos poros. Quando cheguei no sítio, agonizava. Levei no Nilo, que medicou sem dar grandes esperanças. Hector era um cão resistente, recuperou-se bem. Duvidei que tão velho pudesse resistir, mas levantava-se e vinha cumprimentar, o coto balançando um rabo imaginário. Um dia fui chamado para acompanhar uma recaída da doença. Quando cheguei, não mais se sustinha. Tremiam-lhe as pernas e dos olhos estourados corria pus. Fui ao Nilo, sabendo que ele ficava por lá. O estouro dos globos oculares tinha sido provocado por uma bicheira. Larvas de mosca nos olhos, atraídas pelo cheiro do sangue seco. Estava sendo devorado pelos vermes antes da morte. Deixei que o libertasse. Apliquei a injeção de alívio. Dormiu nos meus braços. Depois, enterrei perto do pé de cambuci. Senti-me culpado. Um cão faz isso. Só um humano se perdoa da morte de alguém querido.
mas não acho que se vivesse comigo na cidade, livre de carrapatos e moscas, teria sido mais feliz. Um cão, 2P, há que se perdoar, faz-se o que se pode. Fiz o que podia, cuidei dele, respeitei sua essência, embora nem sempre respeite a minha. Tive muitos outros cães, não sei se lembro de todos. Na cidade tem André Rodrigues, vereador, um pitbull, criado em apartamento. Gosta de violências e bizarrices, mas conserva a alma poética que o redime. Tem Marcelo Onuki, um Akita, de modos reservados, mineiro, um vira-latas pragmático e engraçado. Sérgio da Vila Rica, um São Bernardo que vive sumido, mas aparece nas horas em que minha vida gela por demais, trazendo algum conhaque salvador. Cadelas 2P, há de caça e de companhia. É tênue por demais a linha que separa estas categorias, pois algumas de companhia seriam excelentes caçadoras. Só que a amizade é um valor maior. Por vezes se tenta caçar com alguma amiga. Às vezes se é rechaçado, às vezes se acaba caçando mesmo coisas da alma canina. Levo esta vida, depois de minha alma subiu e eu fiquei aqui. Não caço mais. Talvez viva ao fim de meus dias como Héctor. Faz tempo que ele morreu, mas ainda lembro. Na cidade já provei de um tudo, e um tudo é feito bosta. Tem de tudo misturado. Deve-se aproveitar o que é bom, levar a vida com um bom humor. Aprendi isso. Hoje, quando as filhas vêm me buscar, passeio no zoológico. Passei além das coisas. Não me afeto mais por pouca bosta. Me divirto vendo os urubus novos. Na cidade, fui urubu-rei. No sítio, fugindo da vida social, exerço a identidade canina, meu lado bom. Cansei de viver feito humano, sou um cão. E no dia, é que às vezes dá uma fugida aqui a tela, e no dia em que a parca me visitar para cortar o derradeiro fio da vida, quero estar rodeado de meus cães, meus amigos, a quem pedirei perdão por minha vil humanidade. Luiz Teófilo inalava a cidade, algo de podre no reino. A atmosfera era insalubre, mas ele tinha aprendido a identificar nuances do podre. Como as papilas ao longo da língua reconhecem as diversas sutilezas do vinho. Pimenta do reino, azeitona, açafrão, carne maturada, alite, roquefort. Maravilhas de sabor no cheiro acre, insuportável para olfatos primários. Coleção de prazeres para velhos experientes. Na sabedoria de urubu, aprendeu a abstrair, sentir cada aroma. Gases químicos das indústrias, o bafo quente do mangue, putrefações, a emanação da montanha de lixo do aterro. Que a empresa do grego só fazia aumentar, e onde os urubus, em bando, se esbaldavam. Tudo de ruim punha à parte, ao menos para adubo serve. Sorvia só o bom da vida, infeliz nunca mais. Era a coroação, Luiz Teófilo, entronizado urubu-rei, um trono com rodas empurrado por duas moças opostas e uma velha rapariga. Tinha passado além do bem e do mal. O novo partido traduzia seus sonhos e ideais da juventude, ao mesmo passo em que era veículo de seu poder político amoral. Não era massa, era manobrista, alquimista. Seus atuais companheiros eram equivalentes aos do par de outrora. Um companheirismo que convinha até o poder e que depois, inevitavelmente, se diluía na correnteza de interesses difusos. Tinha aprendido a amar a cidade,
a não vê-la como a cloaca, a ilha de barbárie, como a consideravam, tirando dela a riqueza que iam gastar bem longe. Andava nas comunidades pobres, benzia crianças, impunha as mãos nos doentes, receitava garrafada, um santo coronel. Pensava no sonho do escritor Afonso Schmidt, que dali partiu no século anterior a Paris e voltou cheio de lirismo, projetos de uma cidade do futuro. Um cidadão local tinha a mesma humanidade que um parisiense. O atraso de séculos de civilização podia fazer diferença, mas um dia aquela cidade cumpriria seu destino. A própria Cidade-Luz já tinha sido corrupta, lugar de fome e desgoverno, de Les Misérables, antes de ser a capital da poesia e de Joie de Vivre. Os sonhos de todos os homens se parecem, os infortúnios também. Cidades são sonhos coletivos. A Revolução Francesa fez-se do sofrimento do povo. A Rússia também. E eram povos sensíveis como aquele da cidade. Tinham uma literatura, uma cultura, não eram bichos. Tinham humanidade, amor próprio, vergonha dos líderes que não mereciam, vontade de virar a mesa. Eram homens, não eram bichos. Não queriam dar sua carne para alimento de glutões. Aguardavam um Messias, um Salvador, um Luís XXI. Este não era Luís Teófilo, ele apenas preparava o terreno. Era um monarca corrompido, mas já entendia o sofrimento do povo. Quem sabe seus sucessores, quem sabe um Robespierre, um Lenin, um Che que subverta, que comande, que mostre que essa social-democracia neoliberal serve apenas os interesses dos urubus. Sabia agora que uma cabala é uma cabala, que qualquer história do mundo cabe em 10 vórtices e 22 caminhos, fórmula universal. Uma delas, dentre tantas fórmulas universais, o universo se explicava assim na riqueza dos monumentos da Europa, como numa gota d'água ou numa titica de mosca. Alcançou o poder, sua energia dominada, leão subjugado. Não era mais refém do sexo, do ciúme, do medo, tinha transmutado tudo em amor, o único poder. Não morreu, ascendeu, mas ascendeu em parte. 3/4 ascenderam, um ficou purgando. A doença evoluiu, levou-lhe o juízo e a memória. Nunca mais foi infeliz. Confirmou as teorias que davam conta dos seres que elevavam em corpo espiritual, deixando na terra o casual e o físico. Dante viu, no inferno, alma de gente ainda presa na terra. Luís Teófilo justificava o porquê dos privados de razão, os caducos, loucos outrora sãos, vegetativos, cadáveres móveis que se mantinham em terra enquanto o espírito navegava mundos superiores. Ascendeu em parte até esses 2.000 metros de onde conto sua história, minha história. Esse urubu que sou é ele, ascensionado. Sua vil humanidade ficou lá embaixo, entrevada, passeando no zoológico ou escondida na petit ferme, cuidando dos outros bichos até o dia. Eu vou livre e soberano. De minha parte, mes chers, c'est fini. Entre Cubatão e Paris, de janeiro a novembro de 2011. É um desafio, né? Bom, acabamos de ler uma leitura deliciosa, a meu ver, não sei se compartilham da mesma opinião. E como isso vai ser passado já no mês de outubro das crianças, eu teci alguns comentários a respeito, contextualizando esses termos, esse texto, né? E dizendo assim, se alguém quiser, para alternar a voz,
seria talvez ideal. A Valéria, por exemplo, obedecendo a ordem, você teria algo a acrescentar em resenha, Valéria? Eu ficaria por último. Tá bom, então eu posso começar, tudo bem. Bom, um texto bem interessante, né? Esse texto, né, ele começa com trechos da Bíblia, né, que dão força às reflexões do narrador sobre Deus, o homem e o cachorro. Eu entendi que na primeira parte da história, o narrador na primeira pessoa é o próprio Luiz Teófilo. Depois surge outro narrador contando o que acontece com o Luiz. Esse narrador afirma que é a parte ascensionada de Luiz. Ou seja, eu percebi, né, que o Luiz ele tem uma parte divina, que é como um urubu que voa no céu, e uma parte que é narradora da segunda parte da história. E uma parte humana, que vive na Terra e é narradora da primeira parte da história. Nas reflexões, na primeira parte do texto, o narrador afirma que ele gosta dos cães, que todo homem tem um lado cão e que Deus é também Deus dos cães. Em seguida, ele começa a contar sobre os relacionamentos de amizade, afetivos, que teve durante sua vida. Ele conta sobre um Cocker Spaniel que morreu e afirma que os homens não são donos dos cães, os cães é que são donos dos homens. Também afirma que passará a contar sobre os cães que passaram por sua vida. É interessante que ele diz existir os cães de duas pernas, identificados no texto por 2P, né, que a gente conclui que são os homens, e os cães de 4, identificados no texto por 4P. Ele conta sobre um sabujo e um boxer 4P, depois sobre seu primeiro cachorro 2P, aos 7 anos de idade, com quem estudou junto. Conta sobre uma cadela 4P que teve que ser sacrificada e deixou 10 filhotes, sendo um machinho 4P deixado para sua mãe, a mãe do narrador, né, criar. A mãe era uma senhora Bacê 2P que adorava cães, flores e romances. O pai do narrador não gostava do machinho, pois o achava humanizado. Depois ele conta sobre a primeira cadela de caça 2P que conheceu. E eu percebi que quando ele dizia que caçava com a cachorra, queria dizer que teve um relacionamento afetivo. Ele caça com a Águida, que era casada com outro homem. Enquanto conta sobre os cães 2P e 4P que passaram por sua vida, faz algumas reflexões, como quando diz que se sentiu culpado pela morte sofrida de um cão 4P que teve, mas concluiu que ele fez o que pôde pelo amigo. Achei interessante esse momento do texto, pois o narrador refere a si mesmo, assim como ele fez com a mãe, como um cão 2P, afirmando que um cão 2P tem que saber se perdoar. Achei que ele foi coerente com essa divisão que ele fez, né, de 2P e 4P. No final de seu texto, como narrador, ele deixou bastante claro que é um cão 2P, como quando afirmou que cansou de viver como um humano, pois é um cão e quer estar sempre rodeado de cães. Em vários momentos do texto, há bom humor, como quando ele diz que teve um cão vereador criado em apartamento que gosta de violências e bizarrices, mas conserva a alma poética que o redime. Depois vem a parte em que o lado divino de Luiz Teófilo fala sobre o lado humano, como quando ele afirma que este, no meio da podridão, conseguia viver só o lado bom da vida, que ele aprendera a amar, transmutando, transformando todas as coisas ruins da vida em amor. A parte humana de Luiz era um cadáver móvel na terra. A divina navegava nos mundos superiores. Era isso que eu tinha que falar sobre o texto. Então, agora eu passo a palavra. Não sei se para o Williams ou para a Cíntia, ou para o Ricardo. Bravo, Valéria. Obedecendo a ordem, William, você quer falar agora? Alternar a voz de uma soprano para um baixo? Beleza. Vamos lá. Cara, esse texto eu tive... eu demorei um pouco para começar a ler esse texto, né? Eu imprimi ele, já está com ele impresso há alguns dias, mas eu só consegui pegar ele ontem para estudar, para dar uma lida nele, né? Mas o que eu achei legal do texto é que ele tem, parece que ele embora seja um conto, mas ele lembra um romance, né? Porque
ele consegue ter tons de vários momentos contando uma história. A gente começando a ler começando lá, que ele faz referência a Atos 10:10, né, o livro da Bíblia lá, dá a impressão que vai começar a falar um texto que é um texto religioso, um texto moralista, mas ele consegue transformar aquilo de uma passagem importante lá de Atos, lá com Pedro, que Deus manda comer lá as criaturas consideradas imundas lá pelos judeus, e ao mesmo tempo ele mostra quanto que ele gosta do animal, de um animal, né? Ele fala um pouco da sua vida, ele lembra a época da faculdade, ele lembra... e no final ele faz a ideia daqueles romances parisienses, que o cara faz altas reflexões, altas digressões, assim, e termina com umas pitadas políticas, assim, né? Eu não conheço a obra do Herzog toda, mas tive em alguns eventos dele, pelo pouco que eu pude ter contato dele, eu vi que ele é um cara bastante politizado, um cara que tem posições firmes, né? Mas o que eu gostei foi ele transformar num conto, dar aspectos do romance, né? Acho que é uma característica dos bons escritores, fazer em pequenas linhas, transformar em pouco tempo, transformar pequenas histórias em grandes histórias, né? Eu gostei dessa, digamos assim, dessa diversidade de vozes, diversidade de temas, e ao mesmo tempo ele soube amarrar muito bem uma coisa na outra, assim, foi um toque de mestre, assim, eu gostei bastante desse texto. Embora eu tenha começado a ler tarde, porque a correria do dia a dia não permitiu, mas foi bacana. É um dos escritores santistas que eu tenho vontade de conhecer mais profundamente a obra dele. Eu tenho um livro dele aqui em casa, mas eu não consegui ler, eu até peguei ele no começo, mas depois eu não consegui. Eu queria ter feito como fiz da outra vez com a Regina Alonso, ter lido, mas infelizmente não deu. Mas pelo pouco que eu vi, gostei bastante. Assim, é um livro que está na lista aí. Então, como jornalista, a gente deveria, como fez agora, deixar o furo de reportagem para o William, né? Contar quem é o suspeito autor, né? Manuel Herzog. Tá bom. Desculpa, Legal. gente. Não, Desculpa, eu volte mesmo, parte, faço essas rateadas, sempre entrego antes da hora. É um furo de reportagem. Agora, Cíntia. Ô, Cíntia, quer falar? Valeu, obrigado. Opa, vamos lá. No meu ponto de vista, eu achei um texto intrigante, né? Ao mesmo tempo complexo, né? Até a gente conseguir acompanhar, né? Essa figuração que o autor traz entre os cachorros de 2P e 4P. Então, eu trago aqui que o meu pensar, né, o meu ponto de vista, de que dentro do texto do autor, né, parece evidente que nós, seres humanos, nos distinguimos, né, dos demais animais existentes. Afinal, somos racionais, mas nem sempre isso realmente acontece, né? Então, essa evidência pode proporcionar, né, vários caminhos investigativos para as ciências e para a filosofia. E aí eu digo que a literatura ela abre um espaço, né, para as ADES, que vem a irracionalidade e a criatividade sobre a ótica do autor. E aí, diante da reflexão, né, para esse nono ler o vizinho, trazida por seus questionamentos aí direcionados aos jovens, que foi uma proposta que o Ricardo trouxe, o que me diz respeito, sim, dos jovens brasileiros, ao falarem da morte, né, em abandonarem o complexo vira-lata de Nelson Rodrigues, talvez, né, melhorar a autoestima diante do resto do mundo, o tira, no caso, o jovem, né, dessa condição de submissão de outro personagem aí, que acho que até o Ricardo vai mencionar, né, que é o Baleia de Vidas Secas, que também é um cão. E que bom seria, né, se na convivência com o seu cão, cada um com o seu,
houvessem mais quincas, né? Que é um outro cão aí trazido na literatura por Machado de Assis, e nascessem somente boas lembranças. Então, assim, uma outra reflexão trazida também pela leitura do texto, né? Essa questão da eutanásia para o renascimento de um novo ser, independente do número de patas, né? Leal aos seus princípios, objetivos, leal à comunicação interna e também à comunicação com os seus pares. Aceitando e se curvando, né, ao tempo de Deus, seja baleia ou quincas, reis e plebeus, mas sendo fortes e resilientes. A fidelidade, ela parece ser o traço comum desses cães, de onde o clichê, né, fidelidade canina, que parece um fato comprovado, mas ao mesmo tempo curioso e intrigante, né, como também a tradição põe aí cães e gatos, fixando nesses últimos a dissimulação e o desprendimento, e naqueles primeiros a atenção e o envolvimento. E aí eu trago um questionamento, né? Será possível? Então, novas realidades são criadas para manter-se viva uma rotina? Esperançosamente, nós humanos compensarmos seu início de vida não tão bom, fornecendo todo o amor do mundo? Então, eu trago essas reflexões em relação ao texto do autor, né? E, por fim, eu cito aqui Schopenhauer, né? Que dentro da filosofia ele questiona a moralidade de conveniência, qualificando essa reação como a voz da moralidade que surge docilmente a partir da compaixão, né? Quando nós voltamos o nosso olhar de seres humanos para os animais. É isso que eu tenho para compartilhar hoje. Então, eu trago mais questionamentos diante da complexidade aí desse texto, ao meu ponto de vista, intrigante. Passa a palavra. Legal, bravo. O pudor impõe cautela, pois havia percepção pessoal da preferência por jovens pelo tema morte, isto na vigência de distante proximidade, o que se encurta no contexto do Covid-19 pelo jornal, antes longínqua, essa proximidade, né, da morte, agora tão próxima, às vezes, né, se não cuidado. Até então, o cão era o agente de seu amadurecer do jovem, né? Isto no que tange à saudade de um personagem querido, o cão, em sua curta vida. Agora há o desaparecimento de outros personagens humanos de suas constelações familiar e vizinha, sem choro nem vela, pelo velório impossibilitado. O texto homem dá essa prerrogativa ao leitor quanto à noção de finitude, seja por eutanásia do cão, seja pelo fim de um relacionamento. Essa narrativa traz uma mensagem ética que transcende a moral regrada de vida pela arte, que dá a opção ao alter ego, que viceja enquanto seu ego se adequa ao tamanho da vida temporal. A vida de Baleia, que é uma cadela, é finda pela arma de Fabiano, em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que dá voz a seu cotidiano em telúrica existência. Terceirizar a eutanásia banaliza a morte, feita com as próprias mãos ou sob o olhar de seu dono, como na obra Os Bichos, do Manuel Herzog, torna o leitor cúmplice, diferente de simples testemunha. Não é preciso morrer para renascer para outra vida, basta vivenciá-la em literatura. Então, essa visão do jovem, que é um pouquinho depois da infância, né? Já que o mês de outubro é das crianças, e então eu já adianto um pouquinho, cronologicamente, a evocação que esse mês representa, né?
porque os meus já deixaram a infância, mas a infância habita a gente, assim como a aventura da juventude, né? Então, que se anteceda a essa vivência, as crianças não são retardadas, né? Então, em alguma coisa isso serve. Bom, a narrativa traz palavrão, mas eu acho que isso vem do autor e é bem colocado, não existe excesso. Então, que as crianças têm isso no seu vocabulário, não é assim mistério para a gente, né? Então, nono ler o vizinho, né? Que é o novo, né? O Homem de Manuel Herzog foi o que a gente acabou de resenhar. A gente tem 3 minutos, por conta de eu ter programado até 17h30 essa live. Então, a gente tem 3 minutos. Então, feliz mês do Dia das Crianças para todos nós, para cada um. E os autores santistas, eu diria, venham, mas um de cada vez. Como eu falei ontem na feira Feito em Santos, ao microfone, que me deu a dimensão de que venham é uma coisa no imperativo, né? E aí a relativização, que é da área da Valéria, né? Do Williams também, e da Cíntia, né? Jornalismo, letras e direito. Então eu lembrei deles, eles me evocaram dizendo mais um de cada vez. E que venham todos, mais um de cada vez. Vocês querem dar as palavras finais? Posso falar? Sim. Sim. Então, eu ontem acabei passando lá na feira, te procurei ontem à tarde lá ontem lá eu não te achei lá, passei lá, estive ontem no centro de Santos, mas voltando ao tema em si, foi um texto bacana, né, de um autor aí santista aí, que a gente, mais um autor, grande autor santista, que tem aqui na Baixada aí, que está valendo a pena ser estudado, e como eu já te falei, essa tua iniciativa está sendo bem brilhante de ter a oportunidade da gente conhecer o trabalho de muita gente. Acho que você deveria continuar com esse trabalho aí por longo tempo aí, cara. Então, a Valéria me substituiu lá generosamente por conta do aniversário do meu neto, de 18 anos, que vai mudar para o Chile. Então, estava aqui em casa e eu tinha acordado às 3h30 da manhã. Pouco precavido, né? E vim aqui. Eu sabia que eu ia dar uma cambalhota depois do almoço, né? Não ia conseguir voltar. E a carona da minha esposa seria um castigo para ela em meio à festa, né? Que é a visita do meu neto. A Valéria generosamente estava lá, representando o coletivo, né? Valéria, obrigado. Quer falar alguma coisa, Valéria? Foi bem legal o evento, né, de ontem. Mas, eu queria dizer que eu também achei a leitura do texto complexa, né? Não foi suficiente para mim ler uma vez só o texto, eu tive que reler realmente, mas é um texto bem interessante, né? Conforme os colegas aí já comentaram. E eu fiquei tocada pela leitura, né? Ele quis mostrar que os homens têm um lado canino, né? Mas a maneira como ele conta isso não traz assim grandes problemas, porque se ele, dependendo da leitura, muita gente poderia ficar revoltada com a comparação, mas a maneira como ele coloca isso não traz problemas. E se a gente parar para pensar, é claro, os homens são racionais, né? Mas tanto os homens quanto muitos animais são todos considerados mamíferos, né? E aí, pensando assim, a gente até entende por que existe a possibilidade da comparação. E eu também fiquei tocada pela espiritualidade presente no texto, seja pela figura de Deus e suas atitudes, ou pela existência de um lado divino que existia nos homens, né? Isso me tocou também. Mas era isso que eu tinha para finalizar. Legal, tua descrição foi belíssima. Cíntia, quer falar alguma coisa? Sim, sim. É sempre muito gratificante estar aqui, né? Ouvir também o ponto de vista dos colegas escritores.
Gostei muito do que a Valéria trouxe, né? Essa questão dos mamíferos, né? Essa comparação e outras coisas mais. Acho que foi bem bacana, dentro da complexidade do texto. Eu também precisei ler mais de uma vez para poder estar aí compreendendo, né? Muitas mensagens, muitas coisas nas entrelinhas. Mas acho que é um exercício super válido para que a gente também saia da zona de conforto, né, daqueles textos mais fáceis, enfim. É um exercício realmente. E tanto é que esse exercício também me trouxe muitas memórias, muitas lembranças, e isso é sempre muito bom. Até comentei com o Ricardo, né, dentro da Faculdade de Direito, eu cheguei a fazer um projeto de lei falando sobre a eutanásia, né? Então, é um assunto aí que me trouxe novamente ao primeiro ano da Faculdade de Direito. Então, traz essa memória, né? Boa, porque eu vejo que foi um trabalho bem elaborado, um trabalho que também foi complexo, né? Que causou aí um burburinho, porque é um assunto polêmico quando se fala de eutanásia, principalmente entre humanos, né? E o autor traz isso aí também. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar para finalizar e parabenizar o Manuel, parabenizar o Ricardo pelo projeto e todos os envolvidos. Gratidão. Passo a palavra. Então, aqui está a capa do livro, do Manuel Herzog, feito pela Realejo Livros. E boa tarde a todos e bom mês das crianças. Obrigado, Valéria, Cíntia e William, por essa participação. E que a gente encontre alguns comentários abaixo da live, quando for reproduzida pela Pinacoteca, e os questionamentos, né, que não serão poucos, né? Como foram bastante para nós. Né? Oi? Nome do livro? Então, Os Bichos. Os Bichos? Os Bichos. Muito legal, do Manuel Herzog. Vou procurar lá. Boa leitura a todos e bom final de semana, bom outubro das crianças. E até mais. Fico por aqui, porque acho que já deu tempo de gravação. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tudo de bom.